Despertar na sua alma a vida das imagens. Então vamos a gente falar um pouquinho sobre como que a literatura e a imagem fazem parte de um processo da educação, tá? Então, eu não posso nem chamar de palestra, porque não é de verdade uma palestra. Ela é bem curtinha e o interesse é de poder fomentar um pouquinho essa vontade, despertar essa vontade de poder se aprofundar um pouco mais no que nós podemos chamar de literatura através do movimento da imagem, tá? Então eu vou abrir essa conversa, como eu sempre gosto de fazer, com um trecho aqui do Rubem Alves, em caso, né? Que é um grande escritor e que ele vai traduzir naquilo que eu quero trazer em poucas palavras, algo belíssimo. Ele diz assim, olha, na história, com H, na história, as coisas acontecem uma vez para não acontecer mais. Nas histórias, com E, as coisas não acontecem nunca para acontecerem sempre. Olha que bárbaro que ele traz, que diferente. Porque não aconteceu nunca aquilo que já foi sonhado, é aquilo que sempre existiu e que sempre existirá, e que nem nasceu e nem morrerá. E a cada vez que se conta, acontece de novo. Rubem Alves, né? Não sei o quanto vocês conhecem das obras dele, mas fantástico escritor, que traduz um pouco em palavras curtas, com pleno sentido, um pouco desse conteúdo que envolve a literatura e a imagem como um processo pertencente à educação. Se nós formos olhar bem a etimologia da palavra literatura, nós vamos ver que ali a etimologia dela nos remete ao latim e ao lettere, que tem a ver com letras. E as letras, na antiguidade, e quando eu falo antiguidade, eu estou falando bem antiga, quando a escrita ganhou um aprimoramento pelo povo grego, tá? Então, nesse período, especialmente mais clássico grego, daí para frente, a literatura ela tinha um caráter e uma compreensão sobre a importância artística que a letra trazia como colaboração da formação da vida humana. Vamos pensar como que pode ser isso, um processo artístico através da letra. Mas não é apenas a letra escrita, mas é também a letra escrita. Mas é a letra como um conjunto de palavras que formam um conceito, que deixa de ser um conceito para se transformar numa ideia, que deixa a ideia como um ponto essencial e começa a criar um fluxo de imagens que percorre todo o imaginário da vida humana. E isso não tem relação exclusivamente com a criança, mas é especialmente na vida infantil e juvenil que essa característica de desenvolver imagens e colocá-la em constante movimento vai acontecer. Quando nós crescemos e ficamos adultos, nós temos a tendência a cristalizar um pouco sempre nos conceitos, né? Então, os conceitos eles ganham sempre uma definição e aí vamos nos satisfazer com a definição. Porém, os escritores que vão buscar a palavra literatura lá, mesmo que não seja tão consciente, mas a sua atividade em escrever a partir de um movimento interior que surge como uma expressão de imagens internas, que vão ganhando ordem. E é uma ordem com uma disciplina que não tem rigidez, mas que tem plasticidade. E essa plasticidade, ela se torna possível quando nós começamos a entender que cada palavra conjugada nesse conjunto, né, de ideias vão traduzindo um percurso de cores e ganhando formas. Isso começou a ser traduzido de uma maneira bastante retórica, vamos chamar assim, dialética, lá na Grécia clássica. Mas isso foi atravessando os tempos
foi mudando um pouco, até que se chegou depois do século XIX, especialmente, uma característica um pouco mais da escrita. Então, a literatura hoje ela tem uma compreensão de que ela pode reunir a obra artística com um conjunto de obras escritas. Mas a escritura nem sempre, necessariamente, ela precisa ser artística nos dias de hoje, certo? Então, a literatura hoje no nível acadêmico também é compreendida assim, por esse lugar. Porém, quando nós falamos no processo educacional, nós estamos falando de um caminho onde colaboramos, sendo pais ou professores, com a formação vamos dizer assim, de todo o intelecto, uma cognição que essa criança vai crescer e adquirir, de modo que não deveria se tornar rígido e fixo. Deveria se manter móvel. O que significa isso? Significa que quando ela é criança, como eu estava falando antes, todas as imagens, elas se movem todo o tempo. Nós compreendemos sempre que a criança ela é plena em fantasia. Tudo tem vida para ela. Tudo que é inanimado, todo ser vivo tem uma vida como a vida humana. Ela traduz isso como imagens que se movimentam dentro da sua própria alma. Conforme ela cresce, isso vai diminuindo. E aí a ideia que a literatura deveria trazer é poder preservar durante esse crescimento a condição dela, de maneira consciente, transformar a palavra também numa imagem em movimento. Então, ter um gosto pela escrita e um gosto pela leitura depende de como ela maneja as imagens dentro de si. E quando nós falamos disso a partir de um conjunto de obras, eu tenho duas obras aqui bem diferentes. Essa aqui é uma obra dramatúrgica e essa daqui é uma obra que é resultado de uma pesquisa acadêmica. Ambas são literatura, porém pertencem a um universo diferente. Apesar de pertencer a um universo diferente, o uso da palavra as une. Só que aqui o uso das palavras, elas caminham por um movimento constante em que a prosa se mostra presente, onde as rimas todo o tempo estão presentes, né? Independente do ritmo propriamente que ele traduz. Aqui as palavras ganham sentido quando você vai para o significado que ela essencializa dentro de você e não tanto porque ela aparece nesse primeiro momento. Então aqui a gente tem uma capa e aqui a gente tem o que vive dentro dessa capa, né? Então, talvez assim, de uma maneira mais imagética, a gente também pode traduzir essas diferenças. E se nós pensarmos um pouquinho sobre esse trabalho que eu estava falando antes, nós vamos ver que tanto a escrita quanto a leitura que compõem a vida de uma criança e de um adulto, espera-se que deveria se compor, para nós pensarmos na literatura, ambas passam por dois canais importantíssimos da nossa vida. São os dois órgãos dos sentidos que nós conhecemos, mas não usamos com toda a potência que ele nos possibilita. Um é a visão e outro é a audição. E entre a visão e a audição, que nós temos à nossa disposição, nós temos a oportunidade de transformar o que escutamos e que vemos em um conjunto de fonemas que vai originar ideias futuras que podem conjugar essas palavras, mas isso só pode acontecer se houver um ponto principal de uma imagem que as conjuga. Então, quando nós temos isso permeando todo o processo educacional, nós temos a capacidade, nesse processo educacional, de despertar na criança uma contínua relação com a leitura e com o escrito, né? Então, esse é o poder da imagem, a imagem que está vívida em nós e que poderá transcender a nós, né? E como o próprio
João Guimarães Rosa também apresentou a nós, em muitas de suas obras, o sentido da palavra, que parecia metáfora, mas na verdade traduz o sentido dela, como se a nossa alma pudesse nos contar. Ele diz assim: quem se sente responsável pela palavra ajuda o homem a combater o mal. Então, poder se apropriar da palavra, de modo que esta palavra possa ganhar uma força de impulsionar a um futuro, só poderia ser valorado se a gente consegue ver como o que nós conhecemos como esperança nesse futuro. E aí só precisa ser compreendido que o bem é o caminho para se chegar aí, né? Esse é o aspecto importante que nós podemos desenvolver a partir da leitura e da escrita. Então, eu ainda gostaria de falar nesse tempo curto que eu tenho, que esse trabalho literário a gente pode despertar através daquilo que eu pessoalmente tenho uma experiência fantástica, através do que nós conhecemos hoje como pedagogia Waldorf, né? Que muitos no mundo já conhecem, que temos mais de 1000 escolas Waldorf no mundo. É uma pedagogia que a Unesco já reconheceu como sendo a de maior contribuição para a valoração e para o desenvolvimento da consciência moral e humana no mundo inteiro, um reconhecimento social que a gente está necessitando tanto no mundo de hoje, né? Então, o professor que trabalha com essa pedagogia, ele está o tempo inteiro carregado e imbuído de imagens que são despertadas nele, não somente porque ele lê e ele escreve, ou porque ele escreve e lê, mas porque, acima de tudo, ele toma consciência de que as palavras que fluem dele, ou as palavras que chegam a ele, têm um movimento através das cores e da forma. E isso, quando ganha força, e se transforma numa poesia. Isso, quando ganha força e se transforma num romance, num conto, numa história, que pode ser até biografia de alguém, vai transcender o tempo e o espaço. Então é aí que nós entramos com os livros que podem chegar do outro lado do Oceano Atlântico, né? E hoje nós temos o mundo virtual que também colabora com isso, mas independente da tecnologia e dessa capacidade que a tecnologia nos favorece neste caso, nós temos o pensamento que conduz, nesse aspecto da criação, a oportunidade de ser transformados, no caso, através da literatura, como nós vimos aqui, quantas obras impressas, estarem dialogando com o coração humano em qualquer parte deste planeta, independente do idioma. A gente sabe que o idioma pode ser restritivo, muitas vezes, à compreensão de alguma obra, e por isso a necessidade de uma tradução. Mas antes de pensarmos na tradução idiomática dele, existe algo que faz parte de uma rítmica total daquela obra que corresponde, primeiro, especialmente ao território no qual nasceu, e outro que corresponde à universalidade de toda essa obra. Então, uma não anula a outra, e uma não substitui a outra. Elas se conjugam. E por isso que, quando vamos trabalhar com uma tradução, e eu posso colocar isso agora como um exemplo próprio, né? Eu tive a oportunidade de ser traduzido agora essa obra, em primeiro lugar, para o francês. Houve um pedido para ser transformado isso numa literatura francesa também, de acesso à língua, idioma francês. Aí a pessoa que foi, e foi mais de uma pessoa que foi buscar a obra, leu mais de uma vez. Uma dessas pessoas é brasileira com domínio total no idioma francês, e outra que é francesa com domínio no português. Ambas leram e não se conhecem, e chegou para mim e disse assim: Kátia, eu tenho uma notícia que não é muito boa para te dar.
Eu falei, qual é a notícia? Ela disse, determinadas obras talvez não careçam de uma capacidade maior do tradutor ou não devam ser traduzidas, pelo menos em palavras. Eu falei, mas o que aconteceu? Não, é porque a sua obra, ela é em prosa, ela é todinha rimada. Quando a gente traduz para outro idioma, no caso do francês, essa vicissitude se dilui, ela não está presente. Então, o conteúdo rítmico da leitura não é a mesma. E aí, parte da essência disso perdeu. E talvez, sim ou não, o público pode ler e não compreender como você quis traduzir, ou pode compreender e não compreender a importância do que compreendeu. Então, precisa de muito tempo para encontrar sinônimos, no caso do idioma, no caso do francês, para que essas palavras possam ganhar uma rima nesse idioma e que não fira a ideia do que você... E nós não podemos fazer isso. Enfim. Então agora está sendo estudada no espanhol, para ver se tem alguma proximidade com o francês. Isso não porque eu na verdade, me dispus, mas é porque essa obra ela foi premiada agora 2 vezes já. Primeiro como melhor livro pelo Gallery em Portugal, em janeiro desse ano, e agora em setembro na Espanha, foi premiado como livro de melhor alcance juvenil. Então eles ficaram interessados em traduzir. Então primeiro, em Portugal, tinha pessoas da França que queriam. E depois aqui agora na Espanha querem ver para o espanhol. Então a gente está estudando a possibilidade. Eu estou contando isso, realmente para contar também a vocês o que significa lidar com a imagem através de palavras. Para o escritor isso não é simples. Para o professor também não é. Mas, quando nós atravessamos a ponte do mundo terreno visível e o mundo imaginário, e chegamos lá, então nós podemos assegurar que compreendemos a essência daquilo que queremos traduzir em palavras e a narrativa, e a criação de uma nova narrativa se torna possível. Porém, a gente precisa entender que antes do idioma que estamos falando ser o ponto de união, o idioma em si mesmo, a imagem, sem as palavras, pode unificar a ideia. Então agora houve uma proposta de que fosse totalmente feito em imagens, e aí sem palavras. Quem sabe isso possa ser publicado no francês. Bom, com isso eu quero estar encerrando, porque aqui a gente teve um tempo mais curtinho, mas eu quero encerrar com uma poesia agora, que eu também é outra, né? Uma poesia da Cecília Meirelles. Talvez conheçam. Diz assim: esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem o dó e nem o ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Ela não conhece nem o mi e nem o fá, mas se inclina o corpo para lá e para cá. Não conhece nem o em si e fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar. E não fica tonta e nem mesmo sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que ali é o céu. Esta menina tão pequena quer ser bailarina, mas depois esquece toda essa dança e só quer dormir como as outras crianças. Essa é a poesia da Cecília, que traduz um pouquinho esse movimento interior da fantasia da criança, que é capturado muitas vezes pelo poeta, pelo escritor, muitas vezes pelo professor Waldorf, que se transforma também em um escritor, histórias para narrativa em sala de aula, e que vai poder mover conteúdos da vida através
daquela tríade tão bonita que nós conhecemos e que desejamos conviver e aprender a conviver. O bom, o belo, o verdadeiro. Muito bem, eu tenho alguns livros aqui somente do Era Uma Vez um Truão, que é o de prosa. Este, infelizmente, não tem nenhum disponível, só no site, porque, graças a Deus, tudo que eu tinha já vendeu tudo, está vendendo bem. Aqui vende na Amazon e na editora Dialética. Então, se alguém tem interesse, é um trabalho que a gente realiza através das linhas despertar a consciência no movimento do pensamento, tá? Aqui tem uma investigação com as crianças de 1º a 5º ano escolar, de 7 a 11 anos, como que esse trabalho ele realmente colabora no desenvolvimento da postura física, do equilíbrio, da respiração e futuramente depois na concentração e na atividade respiratória. Isso foi um trabalho resultante de um mestrado na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina, tá? Foi feito não na pedagogia, mas na medicina, em parceria com a pedagogia. E aqui foi uma peça de teatro que eu escrevi para os meus alunos de 8º ano. E elas têm 4 ou 5 ilustrações de um artista chamado Adriano Fonseca. Agradeço. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma observação, estou à disposição. Como escritor, eu acho que, igual uma pessoa com um gabarito, como as pessoas que estão aqui, eu que eu acabei de ouvir também, acreditamos que a maior dificuldade não é nem escrever, mas como que nós vamos fazer para que o nosso trabalho, a nossa luta em geral, chegue até o público-alvo, vamos dizer assim. Essa é acho que uma das grandes questões, uma das grandes lutas que nós temos enquanto escrevemos, né? E também uma contradição quando Clarice Lispector diz assim: não sou solitária, só estou triste porque estou cansada, mas na verdade sabemos que era atormentadíssima. Talvez o escritor não esteja, às vezes ele não precisa fugir um pouco da realidade para que ele possa tornar mais apto ao mercado. Para você, Jean, né? Jean, que também é escritor. Jean, eu diria que o escritor precisa, como você disse, sair da realidade, dessa realidade, para se encontrar com a imagem. Eu diria que quando ele sai daqui, ele sai de um lugar que ele pensa ser real e ele entra na realidade. Então ele entra em contato com a verdadeira realidade que nos une como seres humanos. E quando ele volta para este lugar, que é um comum a todos, ele volta com a tarefa não só de trazer a sua obra, que essa já é o resultado, entre aspas, porque às vezes precisa polir ainda, né? Daquilo que ele concebeu, mas ele tem a tarefa de encontrar o meio e a ponte de como que todos que o leiam descubram que este lugar da leitura, aquele conteúdo, é que traduz uma realidade da qual as pessoas precisam despertar, né? E aí, eu diria para você que a resposta, eu não tenho uma resposta, eu acho que ninguém tem essa resposta tão precisa, mas eu entendo que nós temos alguns caminhos. Um caminho nós estamos vivendo agora, neste momento, numa Bienal, né? Onde o mundo inteiro, de alguma maneira, tem a oportunidade, graças a Deus, que apesar do avanço tecnológico, da inteligência artificial estando aí no mundo disponível a todos, nós estamos ainda fazendo a leitura do livro físico. Nós estamos escrevendo, nós estamos nos encontrando, estamos podendo admirar fisicamente as nossas obras, nossas como humanos, como escritores, né? Então, eu acho que esse espaço da Bienal, que não é só de Pernambuco, é de Pernambuco, é do mundo todo,
ele é importantíssimo não só para divulgar o trabalho individual de cada um, que isso é claro que é, mas também para que a gente possa manter a nossa perseverança em que a nossa realidade, aquela realidade que nós vivemos de verdade, é aquela que precisamos despertar para que o mundo verdadeiramente ganhe nas ações uma esperança, que é a realidade do imaginário, que não é ficar fantasiando as coisas, mas é compreender como que a vida prática, ela precisa de uma pitada de imaginação, porque a resposta para as nossas dificuldades, elas não são tão aparentemente matemáticas como parecem ser. A matemática é tão precisa exatamente porque ela tem uma invisibilidade da qual a gente precisa aprender a tocar. No dia que a gente descobrir que as 4 operações estão, elas não se diferenciam, porque na divisão que se encontra todas as outras 3, quando nós entendermos que isso é uma conjugação da vida humana, a gente vai parar de entrar só em competição e vamos começar a colaborar mais. Então, acho que esse é um primeiro aspecto bem importante. E o segundo é pensar que a grande colaboração nossa como escritor é estar em parceria com as escolas, né? Eu acho que as escolas precisam conhecer, não é só o escritor, que aí tem uma coisa pessoal, mas ok que tem o pessoal, está tudo bem, mas não é só o pessoal o escritor, é a obra como literatura, e aí aquela obra, aquela literatura. Então, uma vez que a gente promove dentro de uma realidade física possível um diálogo com essa realidade da nossa alma, a gente começa a possibilitar que as crianças acreditem que elas também podem ser criadoras. E aí a gente ganha um espaço de um mundo melhor. É assim que eu entendo. Tá bom? Você responde? Eu vou ter esse ponto. Kátia Gaudy é uma excelente escritora. O trabalho dela traz elementos matemáticos para a educação, de uma forma brincante, uma forma mais fácil de apreensão das pessoas. Eu achei fantástico. Achei fantástico. A professora Kátia Gaudy, uma pessoa que eu passei a seguir, porque isso vai me dar mais norte dos meus escritos. E eu, na mesma hora, tive uma ideia maravilhosa de como unir o meu trabalho literário com esse trabalho literário dela. Parabéns, Kátia. Muito obrigado. Tive o prazer de encontrar aqui na Bienal Pernambuco o livro de Kátia Gaudy, essa bela obra, trazendo também a beleza da pedagogia Gaudy. Encontrei aqui, tive a alegria de encontrar na Bienal de Livros com a escritora Kátia Gaudy, professora Waldorf, tutora das escolas Waldorf, uma pessoa muito querida nesse mundo Waldorf, mas independente disso, fiquei muito impressionada com essa obra e com a fala dela, da própria obra, que foi um teatro de 8º ano, com a classe dela, né, o fechamento. E ela realmente pintou um quadro lindo com as palavras que ela usou na palestra, trazendo verdades muito profundas sobre o que é ser um escritor e a responsabilidade de trazer a força das imagens para o mundo infantil, infanto-juvenil e para nós adultos, e alimentar o nosso ser através das palavras. Depois de ter sido premiada internacionalmente, né? A senhora foi na Suíça, foi em Portugal, recebeu o prêmio pelos 2 livros e agora está de volta aqui ao Brasil, participando da Bienal aqui em Recife. Me diga como a senhora se sente e qual a importância de estar fazendo esse lançamento aqui também. Bom, em primeiro lugar, existe
realmente é algo muito especial para mim estar em Recife, porque é uma terra a qual eu me apaixonei já há mais de 12 anos, que venho para cá 4 vezes por ano, todos os anos, desde 2012. Então esse já é um aspecto bastante importante. Eu recebi o convite da editora do Espaço Leia Mais para poder divulgar as obras que foram premiadas na Europa e neste ano, 2025. Eu tinha uma oportunidade maravilhosa na terra que eu tanto admiro, que eu quase me sinto pertencente a ela, né? Estar apresentando os 2 livros, um deles que ganhou bastante, que ganhou prêmio, e outro que está viajando também à Europa, estará agora em novembro em Paris, que é a Educação em Saúde, um diálogo possível, a contribuição da pedagogia volta com o desenho de formas. Então, eu entendo que estar aqui é um ponto máximo no Brasil, mais do que até em São Paulo, pelo carinho que eu tenho com este lugar. Apesar de ter sido rápido, a pequena palestra, eu acho que ela trouxe um impulso para falar e unir literatura, educação dentro de um espaço tão importante, chamativo, de crianças, jovens, adultos, sobre o tema da literatura.